Em nosso estudo de hoje está na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 1, que Paulo fala o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E Emmanuel comenta aqui na lição 16 do livro Vinha de Luz: tu, porém, desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos sem saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivo, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico dos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Já tem um jargão popular bem antigo falando, que não se deve dar pérolas aos porcos. Eu me lembro de uma passagem do Evangelho de Jesus, da multiplicação dos pães, e que tem uma simbologia ali muito interessante. Quando termina de ter aquele fenômeno da multiplicação, Jesus ainda vira para os discípulos e vai, recolhe tudo que sobrou. E ainda sobraram 12 cestas de pão. É claro que depois a gente vai ver, na continuidade da leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, que o pão que ele estava falando era o pão da vida. E quando ele fala recolhe, ele está querendo dizer para a gente o seguinte: eu sou o pão da vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. O pão, na verdade, estava sendo a mensagem dele, e recolhe aquilo que está sobrando, porque a gente não precisa ficar falando além do normal, nada disso. Falar só o suficiente. A gente vai aprendendo também nessa vida que você aprender a falar o suficiente é uma conquista. Eu vou lembrar aqui também dos livros de André Luiz. André Luiz, esse que escreveu através de Chico Xavier, que sempre em um ou outro momento dos livros, são 26 livros, mas são 13 livros como repórter do plano espiritual. Então, nesses 13 livros que ele escreveu, ele tem sempre um momento que vem um espírito superior se comunicar com aquele grupo de trabalhadores. E quando esse espírito superior vai se comunicar, é claro, eu aqui como leitor, eu ligo a antena e falo, caramba, o que esse espírito vai falar, Aí é feita uma pergunta para ele leva um tempo para responder, ele nunca responde imediatamente, e quando ele vem para a resposta, ele simplesmente dá a resposta em cima de um versículo bíblico. Conheço companheiros também que, com tantos anos de casa espírita, é feita aquela pergunta para ele, uma pergunta longa, e quando ele vai dar a resposta, ele fala, vai lá e vê no capítulo tal do Livro dos Médiuns, vai estuda o capítulo tal do Evangelho, procura ser bem objetivo, e até fazendo uma síntese mesmo. Por quê? Porque tem hora que a palavra realmente ela acaba até atrapalhando e a gente vai sendo testado. Emmanuel está escrevendo esse texto aqui na década de 40, mas ele não teria a noção do que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje eu estou aqui falando para vocês, e hoje é muito fácil a pessoa entrar no YouTube e usar um dos aplicativos para baixar o vídeo, e para fazer realmente a edição. Então as pessoas às vezes querem aproveitar só
um determinado trecho, fazem montagens daquilo que você está falando. Né? Então, às vezes, eu estou contando um exemplo negativo para daqui a pouco utilizar aquilo como um aprendizado. As pessoas vão pegar só o exemplo negativo e vão dizer, olha o que o Robson pensa. Né? E olha que a gente não é uma figura pública, mas uma pessoa igual o Divaldo Pereira Franco, por exemplo, igual o Haroldo Dutra, igual o Rossandro, né? Igual o Raul Teixeira, igual o Carlos Bacelli, igual o Paulo Frutuoso Rangel, esses espíritas que estão por aí se propondo a falar, eles estão o tempo todo, a net, eles estão o tempo todo sendo editados. As pessoas pegam um trechinho do que ele fala e que está completamente fora do contexto para isso, para caluniadores induzir-te-ão a caluniar, mentirosos levar-te-ão a mentir, né? Levianos tentarão conduzir-te à leviandade, ironistas vão querer te levar para o sarcasmo. Então o que acontece? A gente já sabendo disso, ele vem pedir para a gente aqui com muito carinho, com a sabedoria do Emmanuel, né? Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultiva na mente valores espirituais que eles ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. Que a gente vai perceber que muitas das vezes o silêncio vai ser a nossa melhor resposta mesmo, não tem jeito. E assim como os Espíritos fazem com a gente, fazem comigo, por exemplo, tem momentos que eles querem orientar. Se a gente não está seguindo, o que eles fazem? Eles simplesmente deixam que a vida siga o seu curso e eles entendem que esse é um processo natural, que eles, para chegarem onde eles chegaram, eles também erraram bastante e tiveram que, por conta própria, sentir às vezes o efeito dos seus erros para poder recomeçar, para poder estimular no aprendizado. Então, tem muitos momentos que o nosso silêncio vai ser a melhor coisa. A gente, quando a pessoa, né, tiver aquele relampejo, aquela coisa, né, de buscar a iluminação, ela vai, estava dito para você desde o início, mas você não estava aproveitando, então a gente silenciou e deixou você viver o seu momento. No momento certo agora você está buscando de novo esse aprendizado para poder completar o que você precisa realmente. Então, ele vem chamando a nossa atenção, assim, que vai ter um dia que a gente vai ter pena mesmo, a gente vai ter compaixão de todas essas pessoas que ainda são assim, e vai lembrar que nós lá no passado também fomos assim, porque todo mundo passa pela fieira da ignorância. Tem uma perguntinha do Livro dos Espíritos que fala, né? Todo mundo foi criado simples e ignorante. Todo mundo passa pela feira do mal. Ele fala, feira do mal não, da ignorância. Porque a hora que o aprendizado chega, que o conhecimento chega, você nunca mais vai deixar de ser, vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. O aprendizado chega no momento certo. Então ele bota aqui, que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Principalmente quando você vai falar de um assunto que você não tem conhecimento ou que você tem dúvida. A simples dúvida faz com que a gente se cale e espere o momento certo, se entregue a um trabalho de pesquisa primeiro, e quando for emitir uma opinião, não emita uma opinião apaixonada, né, parcial, que a gente procure analisar vários pontos, a gente vai aprendendo isso, né, até mesmo com a doutrina espírita, quando ela fala para a gente no Espírito de Verdade, ó, amai-vos em primeiro lugar, em segundo, instruí-vos. Quando fala para a gente instruí-vos, estudem tudo, porque ó, cada vez que eu estudo outras doutrinas, mais eu fortaleço a minha fé na doutrina que eu abracei, né, porque mais eu tenho possibilidade de fazer comparações e de chegar à conclusão, ah, isso aqui está dentro da realidade que eu vivo, é o que eu gosto, é o que me satisfaz aqui no momento, é o que traz as respostas que eu preciso nesse momento. Então, a gente tem que estudar tudo e só se propor a falar quando se sente preparado. Gente, não é menor vergonha você chegar perto em qualquer lugar do planeta, seja nas cátedras de universidade, seja, né, principalmente nas casas espíritas. Eu não sei sobre esse assunto agora, vou pesquisar mais e depois eu trago a resposta. Isso vai fazer um bem muito grande, vai fazer com que a gente poupe os nossos verbos e vai fazer com que o nosso verbo seja utilizado sempre da melhor maneira possível, entendendo que somos todos aprendizes e o mestre mesmo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.